que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre, e que principalmente que nós tenhamos essa disponibilidade para tudo que Ele está aí direcionando para cada um de nós. A gente sabe que a partir do momento que a gente fez a escolha de vir à casa espírita buscando o melhor, não importa o desejo de cada um, mas esse sentimento já nos estimula, já nos traz um pouco de tranquilidade, né? Assim, então, unidos à energia que está aqui no ar, né? Que essa energia toda foi preparada pelos dirigentes espirituais do trabalho, aí é cada um de nós fazendo a nossa parte e assim a gente consegue atingir os nossos objetivos, né? A gente sempre inicia os nossos trabalhos falando a respeito das atividades da nossa casa. Nós temos, graças a Deus, atendido as famílias que vêm nos procurar, e para que as nossas portas se mantenham abertas, atendendo quem quer que seja, é necessário que contamos com a colaboração de todos. Doamos cestas básicas, aceitamos doações de roupas, enfim. Os itens que compõem as cestas estão ali afixados, então, podendo, por favor, tragam, se não puder, vibra para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Nós pedimos que desliguem os celulares, né? Que quando vier a casa, por gentileza, não estacionem o carro na última garagem, na última vaga dessas lojas que estão aqui na lateral da nossa casa. Temos a nossa biblioteca empresta livros e a gente pede que levou, marcou um prazo para devolver, não deu, não tem problema, mas avisa só para a gente saber onde é que está essa obra, ok? Temos alguns títulos também à venda, não esqueçam de presentear com livros, é sempre muito bom. E a nossa casa, graças a Deus, nos oferece a escola. A gente costuma dizer que a escola é o pontapé que todos nós precisamos para começar a nos descobrirmos, né? A descobrir os nossos reais valores, as nossas limitações, e a partir daí a gente vai descobrindo também esse Deus, esse reino de Deus que habita em nós. Então a casa convida a todos. Ah, mas eu vou ter que trabalhar, se eu fizer a escola eu vou ter que trabalhar? Não necessariamente, vai aí do entendimento e da vontade de cada um. Mas a escola traz essa estrutura, esse amparo para que a gente perceba que toda medicação, todo remédio começa em nós, na nossa boa vontade, no nosso otimismo, né? Então, às segundas e quartas e quintas também nós temos cursos. Se alguém tiver interesse é só falar com o pessoal na recepção. Nós também, existem algumas pessoas que às vezes vêm perguntar para a gente como é que a casa funciona, como é que ela é administrada, enfim. Então a gente pede, para quem tiver interesse de ter mais notícias a respeito da nossa casa, fala com o pessoal no DEPOI, aquela salinha que a gente entra lá chorando, sai chorando mais ainda, ou sai sorrindo, depende da resposta que a gente teve, né? Mas aí é só também conversar com o pessoal no DEPOI, que eles estão aí para nos esclarecer. Então, a palestra de hoje e a do próximo mês, qual vai ser, Priscila? Que eu acho que não está anotado aqui, embora eu esteja sem óculos, mas não está não. Qual vai ser a próxima palestra, você sabe, Pri? A próxima palestra da próxima terça-feira? Do dia 15/9, na próxima quinta-feira a gente repete esse tema, mediunidade e glândula pineal. E do dia 30 de setembro, eu esqueci. Eu não me lembro, mas a gente vai informando aí no decorrer. Vamos ficar aqui no hoje, né? Hoje é mediunidade e glândula pineal. Sempre lembrando que esses temas foram todos sugeridos pelos frequentadores. E isso é muito gratificante para nós, porque a gente acaba fazendo realmente aquele trabalho de troca, né? Vocês sugerem, a gente vai atrás, estuda, depois a gente procura trazer e com certeza estimula e desperta a vontade de cada um também em fazer a sua própria pesquisa. Então a casa agradece esse empenho dos frequentadores e por favor não se aflijam, eu vejo que tem sempre sugestão ali de temas. Um tema muito recorrente é sobre a família, e nós deixamos esse tema, laços de família ou família com sanguinidade, enfim, nós deixamos para o final do ano,
né, que é mês de dezembro, mês que a gente está com a família. Então, a gente, na medida do possível, vamos atender a todas as solicitações. E também observem que, muitas vezes, aquilo que a gente colocou ali na caixinha perguntando, no próprio Evangelho já é respondido. Então, tem assuntos que realmente a gente não entra, porque já acaba sendo respondido. Mas nada impede que vocês continuem a colocar lá e falar, olha, eu não entendi ainda, põe lá que a gente procura atender as solicitações e as sugestões, ok? Então, mais uma vez, nós agradecemos a presença de vocês e neste momento convidamos a todos para que, com muita serenidade, confiantes na espiritualidade aqui presente, possamos cada um de nós nos envolver com essas energias, com essa bondade, e vamos todos juntos agradecer ao nosso Criador pela oportunidade bendita que Ele nos concede do estudo, da reflexão. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua infinita sabedoria nos envolva agora e sempre, para que possamos ter a melhor compreensão das orientações que iremos receber, que o Teu amor e a Tua bondade estimulem em cada um de nós a prática desses ensinamentos no nosso dia a dia. Abençoe-nos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, como dissemos há pouco, o título é Mediunidade e Glândula Pineal. Muitos de nós acreditam que a mediunidade é uma prerrogativa da doutrina espírita, e não é assim. Não tem como nós falarmos a respeito de alguns assuntos sem tocarmos no assunto da nossa própria formação, da nossa própria criação. Então, nós vamos fazer uma viagem lá, no primitivismo de tudo. No momento em que nós somos criados, no momento em que nós somos colocados para habitar os planetas, logo vem a pergunta, de onde vem, quem sou eu, por que estou aqui? Isso é natural. E na medida que as coisas vão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa sociedade, enfim, nós vamos percebendo que existe um ser superior, alguém que está lá no comando. A gente percebe. Isso está na nossa consciência, está na nossa própria formação. Mas nós vamos buscando, então, nesse processo, mecanismos para que a gente possa se comunicar com esse ser superior. Porque, afinal de contas, esse ser do nada me jogou uma tremenda rocha em cima da cabana que eu havia construído. Oh, como é que é? Por favor, faça alguma coisa. A gente pede para o universo, a gente pede para o Deus da rocha, para o Deus do torvão, para o Deus do sol. A gente foi assim, buscando maneiras de poder falar com esse ser superior. Muito bem. Percebemos nas nossas sociedades aí, desde lá, que haviam pessoas que eram muito mais disponíveis, muito mais abertas para manter esse contato, essa conexão. E aí nós chamamos de bruxas, pitonisas, videntes, visionários. Em cada momento da nossa história, nós temos uma denominação. Tudo de acordo com o quê? Com o nosso entendimento, com os recursos que a gente tinha à época, né? Aí nós fomos dando aí, traduzindo, procurando traduzir uma maneira, uma forma da gente poder se conectar. E fomos estabelecendo, então, que esses bruxos videntes tal fariam o serviço por nós. Nós temos, então, na nossa história, os primeiros escritos sobre essa questão da mediunidade. Vou abrir aqui para vocês, espera aí. Tá. De 5.000, do ano 5.000 a 2.400, nós temos catalogados nos Vedas. Veda significa conhecimento, saber, sabedoria, enfim. Nós temos então 4 livros que foram escritos por sábios visionários da Índia, lá da Índia antiga, e foram escritos em sânscrito. Tem um linguista alemão, Max Miller, me parece que é o nome dele, que no século passado, né, ele disse
que, através dos seus estudos, obviamente, que todas as línguas que nós temos conhecimento hoje, elas se originaram no sânscrito. Mas, enfim, está escrito lá, nesses 4 livros, Vedas, todas as informações que nós temos a respeito dessa conexão que o homem procurou estabelecer no decorrer da sua existência, tá? Então, o primeiro Rig Veda, ele é a base de todas as concepções filosóficas, e lá contém as primeiras perguntas que o homem fez em relação à criação, à natureza do universo e de sua própria função existencial. Vejam bem, esses sábios, esses rishis, eram sábios videntes, os que que catalogaram essas informações. Eles tinham uma disponibilidade, um despreendimento, digamos, de elevação, né? Eles então conseguiam se conectar com o Deus, com o universo, enfim, e através dessa conexão eles tinham as inspirações que vinham atender os seus questionamentos. Então, por exemplo, no Rig Veda, eles têm lá, fazem as perguntas sobre a relação do homem com a criação, a natureza do universo e a sua própria função existencial. Esses rishis, eles eram considerados sagrados, esses sábios, né? Até pela própria posição que eles ocupavam na sociedade. Eles traziam essas informações do alto. Ok. Depois tem o Sama, o Yajur e tem o Atharva Vedas. Esse Veda dos sacerdotes do fogo, eles operavam todo tipo de sortilégio, ou seja, eles curavam, protegiam, ensinavam, né? Como que a gente podia fazer lá os nossos medicamentos, utilizar da natureza, enfim, como utilizar os animais, e também atendiam às solicitações daqueles que tinham inimigos. Então, de repente, eles mandavam uma praga, alguma coisa para aqueles que os procurassem, né? Mandando, como é que a gente fala hoje em dia, macumba, né? Eles mandavam lá uma macumba, enfim. Então, vocês vejam que é diferente do que a gente vê agora? Não, né? Nós ainda procuramos pessoas que possam falar para nós, né? Como é que a gente está, o que a gente deve fazer, enfim. Por isso que foi muito interessante essa sugestão dos frequentadores. Bom, aqui nós falamos em 5.000, 2.400 antes de Cristo. Agora nós estamos no ano 1000 e alguma coisa antes de Cristo também. E nós destacamos uma passagem que está no livro de Samuel, porque toda a Bíblia, a Bíblia inteira, ela é todinha de inspiração, não é isso? O tempo todo, e o Senhor disse, não foi assim? E o Senhor caminhou, e o Senhor determinou, e o Senhor ordenou, não é isso? Pois é, eu não tenho dúvidas quanto a ele ter realmente se manifestado e ter intuído a todos esses, aos judeus, a esse povo todo que nos trouxe essas escrituras. E no livro de Samuel, tem lá uma passagem. Os judeus, vocês sabem que eles foram conquistando territórios, conquistando povos, né? A partir do momento que eles saem do Egito. Eles vão ali conquistando, e nessas conquistas, muitas vezes aconteciam deles serem recebidos pacificamente. E nessas que eles eram recebidos pacificamente, eles acabavam se envolvendo com a cultura, sendo influenciados pela cultura do povo que existia ali. Então, da mesma forma que eles queriam levar a ideia do Deus único, tentar influenciar aqueles povos que eles conquistavam, muitas vezes eles também eram influenciados. E eram regiões que eram governadas por reis. E os judeus, né, o povo, achava o máximo ser governado por Deus. Então eles já não se satisfaziam mais por serem governados pelos juízes, né? Que a gente lembra que os primeiros governantes dos judeus foram os juízes. Pois bem, Samuel então era um juiz o mais antigo, e ele chega para Deus, né, na sua meditação aflito, e fala: o povo não está entendendo
entendendo, o povo está maluco, porque eles não sabem as consequências de se ter um rei, né? Vai virar todo mundo escravo, todo mundo vai ter que trabalhar para o rei, todo mundo vai ter que pagar imposto, enfim. E aí, Deus, o Senhor, diz o seguinte: ouve a voz do povo em tudo que te disseram, porque o que acontece? Eles iam se rebelar contra os juízes e ia acabar por terminar com tudo que eles já haviam construído. Então, ouve a voz do povo. Ou seja, é a escolha que eles estão fazendo. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Abandonam-me para servir a deuses estranhos. E por esta época eles começaram realmente a fazer oferenda para outros deuses, enfim, deram uma retroagida aí. Bom, chegamos ao Novo Testamento, à época de Cristo. Aqui nós estamos procurando fazer assim, um relato de todos os momentos mediúnicos, não importa em que região, certo? Então, o homem, ele tem essa possibilidade de se comunicar, tá? Ele pode ser judeu, ele pode ser indiano, ele pode ser chinês, mas a gente vai chegar no termo mediunidade. No Novo Testamento, então, Jesus está ali falando para os seus apóstolos, discípulos, está se despedindo, né? Dizendo o que realmente vai acontecer. Ele fala da negação de Pedro, ele fala da traição de Judas, e todo mundo fica, imagina, nada disso vai acontecer. E as coisas acontecem exatamente como ele havia dito. E aí, acho que é Pedro que pergunta para ele, mas e aí, como é que a gente vai ficar? Você vai partir, vai nos deixar, né? Você que está aí nos orientando, nos guiando, como é que a gente fica sem Jesus? E aí ele responde: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Paráclito é uma palavra grega que significa consolador, advogado, coisa assim. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Quem será, né, esse Consolador prometido? Século XIX. Irmãs Fox, lá no condado de Hyattsville, em Nova York. Essas irmãs foram testemunhas de manifestações numa casa que era tida como mal assombrada. Mas só elas ouviram? Não. Outros que já haviam morado na casa também tinham ouvido, também foram testemunhas dessas manifestações, dessas batidas, desses ruídos, desses sons. Mas só que ninguém tentou estabelecer uma conexão com esse povo, com quem fazia o ruído. As irmãs Fox, então, no dia 31 de março de 1848, tá? Margarete, então, escreve que ela passou a fazer um teste de que ninguém seria capaz de responder. Ela resolveu fazer algumas questões que ninguém poderia responder, só ela mesma, né? E pedi que fossem indicadas as idades de meus filhos, sucessivamente. Instantaneamente foi dada a exata idade de cada um, fazendo uma pausa de um para o outro, a fim de os separar até o sétimo. Depois do que se fez uma pausa maior, e 3 batidas mais fortes foram dadas, correspondendo à idade do menor que havia morrido. Então perguntei: é um ser humano que me responde tão corretamente? Não houve resposta. Perguntei: é um espírito? Se for de 2 batidas. 2 batidas foram ouvidas assim que fiz o pedido. Esse é o primeiro relato de uma manifestação que foi dada por um espírito. Daí para frente, começa-se então as pesquisas a respeito de como isso acontece. Lá em Nova York aconteceu essa situação, 1848. Em 1854, em Paris, era um fervo esse negócio de mesas girantes, tá? Era um espetáculo de circo, tá? Onde as pessoas iam e algumas pessoas apoiavam as mãos sobre as mesas e as mesas balançavam, giravam, tal, e eles achavam divertido, eles davam risada, enfim. E um dia
o Fortier, que era um estudioso a respeito do magnetismo, convida o Hippolyte Rivail, que depois ficou Allan Kardec, ele o convida para participar de uma dessas sessões, né? Ambos estudiosos do magnetismo. Bom, Kardec chegou lá, viu a situação, todo mundo rindo, aquelas mesas balançando e tal, e falou, não é possível que esse negócio aconteça sem que haja uma interferência de uma inteligência. Como que pode? Uma matéria vai se mexer? Não tem como, ela não pensa, ela não raciocina. Pera lá, vamos ver como é que isso acontece. E a partir daí, então, começaram-se os estudos. Kardec percebeu que havia ali entre as pessoas que colocavam a mão, porque não era com todo mundo que acontecia. Era uma ou outra pessoa que conseguia fazer com que a mesa se mexesse. Então, peraí, existe aí uma possibilidade de alguém estar doando, né? Está doando uma energia que possibilita aquela mesa se mexer. E a partir daí, então, começaram os estudos. Foi que em 1857, 3 anos depois desse primeiro contato, ele então publica o Livro dos Espíritos, que de acordo com o José Herculano Pires, o tradutor, ele diz que é um tratado filosófico que começa pela metafísica, desenvolvendo em novas perspectivas a ontologia, a sociologia, a psicologia, a ética, estabelecendo ligações históricas de todas as fases da evolução humana em seus aspectos biológico, psíquico, social e espiritual. E este é um resultado de um trabalho coletivo e conjugado entre o céu e a terra. Tá? Ou seja, a partir daí, então, foi feito perguntas. Kardec, que ainda não era Kardec, o Rivail, então, ele, inspirado pela espiritualidade, começou a colocar perguntas e distribuí-las entre pessoas que tinham essa disponibilidade maior para se conectar com o alto. A partir daí é que veio o termo mediunidade. Médium é do latim, que significa meio, intermediário, e dali o seu derivado, mediunidade. Foi aí também que se descobriu que é uma faculdade natural do espírito encarnado, do ser humano. Todos nós somos médiuns, todos nós. Uns têm uma mediunidade mais ostensiva, ou seja, uns conseguem despender uma energia maior para que se aconteça as manifestações, ou até mesmo para perceber as inspirações, ou ver, ou ter a vidência, enfim, e outros já não. Já é uma mediunidade mais contida. Quando a gente fala em faculdade, por exemplo, a faculdade de enxergar é uma faculdade, não é? Só que todo mundo enxerga igual? Não. Eu até 10 anos atrás até enxergava melhor, hoje em dia não dá mais. Estou só com óculos mesmo que dá para eu me virar mais ou menos, tá? Então é isso, gente. Da mesma forma, fazendo, mal comparando, é como nós somos todos diferentes, cada um de nós tem uma propensão maior para determinadas coisas, tem uma aptidão maior para determinadas coisas, não é isso? E outros já não. E foi isso que a espiritualidade veio nos esclarecer. Em meio a essa confusão de que todo mundo é médium, de que todo mundo pode se comunicar com a espiritualidade, o que aconteceu? Uma febre, né, na população, porque, opa, peraí, se eu posso falar, eu vou falar. E daí o pessoal entrava em contato com os espíritos, né, de qualquer maneira, em qualquer situação, e muitas vezes não acontecia. E o fato de não acontecer poderia provocar, denegrir a imagem daquilo que a espiritualidade estava nos comunicando, estava nos trazendo, as informações que eles estavam nos trazendo. Então, foi onde, num primeiro momento, Kardec fez uma prática da mediunidade, um catálogo basiquinho, né? Mas depois ele pensou melhor e falou, não,
Eu não posso porque virou, todo mundo ficou meio estramelhado diante dessa possibilidade, né? E aí foi onde ele escreveu o livro dos médiuns. A gente fala ele escreveu. Não, ele compilou essas informações, ele didaticamente faz as perguntas à espiritualidade e médiuns de diversos lugares do mundo respondem. E ele espera essas respostas virem e à medida que as respostas virem ele faz as comparações e percebe que são todas têm a mesma essência. Então é porque realmente é uma inteligência superior que está respondendo essas questões. Tudo bem até aí? No livro dos médiuns, então, é que a gente vê que é uma faculdade propriamente dita, a faculdade propriamente dita é orgânica, ou seja, faz parte da nossa construção orgânica. E os espíritos dizem também que nossas comunicações com os espíritos encarnados se realizam unicamente pela irradiação do nosso pensamento. E aí permanecem as pesquisas a respeito de como é que a gente vai captar essa irradiação. Como é que a gente vai conseguir? Existe um mecanismo, né? Se é orgânico, se faz parte do nosso organismo, então tem uma maneira. Assim como, voltando ao exemplo da visão, quando a gente olha, né, bate o olho, você fotografa e aí essa informação vai para uma determinada região do cérebro e diz, aquilo é um rapaz. Não é assim? Da mesma forma, é essa situação. Se a gente está captando as emanações do alto, as vibrações, espero que seja, eu sempre estou falando que é do alto, né? Nem sempre é do alto, mas se a gente está ali captando essas energias, essas emanações, então, de alguma maneira isso tende a acontecer. Porque a nossa doutrina, ela é basicamente ciência, filosofia e religião. Não tem como nos desvencilharmos desses outros segmentos e ficarmos só com a religião. Porque a doutrina veio para comprovar, tá? Para esclarecer. Quem esclarece é porque é alguma coisa que já foi dito, concorda? Se a doutrina está aqui para esclarecer, então é algo que a gente procura, são respostas que a gente busca desde sempre. E a doutrina então veio com essa prerrogativa, essa possibilidade de nos trazer esclarecimento. Por isso que é chamado o Consolador prometido por Jesus. Veio simplesmente ratificar tudo o que Jesus falou, tá? Trazendo de uma maneira mais ao nível da nossa compreensão. Quando eu falo ao nível da nossa compreensão, é porque nós atingimos esse estágio de compreensão. Tá? No decorrer daí da nossa construção, nós fomos encarnando, desencarnando e assim nós fomos conquistando conhecimento, conquistando condição para poder hoje compreendermos um pouco melhor tudo que nós já estávamos realizando há milhares de anos atrás. Mas hoje a gente tem condição de compreender. Ok? Até aí tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Okay. Posso fazer uma perguntinha? Pois não. Perguntinha não, uma colocação. Pois não. Que Kardec, o Leon Hipólito Denizar, quando foi Vou chegar nesse nome, calma. Quando foi chamado para assistir a tal reunião que a mesa falava, ele disse, como é que uma mesa que não tem alma pode falar? E aceitou. Então ele viu que aquelas brincadeiras que eram feitas, tinha alguma coisa por trás disso. Sim. De repente ele resolveu prosseguir no estudo e começou a fazer perguntas sérias. E essas perguntas sérias tinham respostas sérias. Então ele viu que tinha algo muito mais profundo do que aquela brincadeira. E resultado, ele começou a distribuir, como você disse, né? E de repente veio um comunicado para ele mesmo, né? Se ele aceitaria cumprir, se ele trazer uma nova filosofia. Sim. Ele falou, me dá um tempo. E pediu tempo. Depois ele disse, não, resolvi.
Eu vou aceitar. Ok, você se incomoda de eu interromper? Não. Porque daqui a pouco eu vou dar um espacinho para a gente poder fazer mais colocações. Tá legal. Tudo bem? Eu só aviso, eu sei que tem muita gente aqui que trabalha com a mediunidade e que já conhece essa história. Então eu procurei trazer de maneira resumida para que a gente não se estendesse tanto. Tudo bem? Mas muito obrigada pelas considerações, tá? Pois bem, quando eu falei que eu ia falar do nome do Allan Kardec, é o seguinte: ele era um cientista, um pedagogo, um matemático, e ele tinha obras publicadas em seu nome, que era Hippolyte Denisard Rivail, enfim, eu não me lembro bem, é um nome comprido. E então foi intuído, tá, a um médium que ele utilizasse um dos nomes que ele teve numa das suas encarnações, há milhares de anos atrás, entre os druidas, antes de Cristo, enfim. Mas isso é uma outra história, em algum momento a gente conta, mas é só por isso que ele trocou o nome. Eu estava falando toda hora, daqui a pouco eu falo do nome, e está aí o nome. Pois é, dentre essas pesquisas, então, a espiritualidade começou a falar para nós a respeito dessa possibilidade de comunicação. Se é uma condição orgânica, então tem de haver um mecanismo orgânico, tá? Vocês lembram que na Bíblia a gente fala muito, ou a religião católica, não sei se outras, eu só conheço a religião católica, fala-se na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Com a doutrina espírita, a gente pôde compreender que essa trindade não deixa de ter a sua veracidade, mas está tudo em nós mesmos. Nós somos espírito, corpo físico, que é a manifestação da nossa vontade. E para que o espírito possa trazer a sua vontade ao nosso corpo físico, nós temos o perispírito, que seria o corpo do espírito. Eu vou mostrar para vocês depois como é que fala? Eu vou desenhar, né? Como diz, eu estou falando, entendeu? Eu vou desenhar. E no Livro dos Espíritos, então, tem lá uma analogia que a espiritualidade faz com o perisperma, da semente do fruto, né? Então, como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito, propriamente dito, é revestido de um envoltório que, por comparação, por isso que tem esse nome, se pode chamar perispírito. O perispírito, então, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual ele transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Para servir-nos de uma comparação material, é como o fio elétrico condutor que serve para a recepção e para a transmissão do pensamento. Até aí tudo bem? Ok. Esse é o desenho. Então nós temos aqui o médium, né, que é um encarnado, tem o corpo físico, o perispírito e o espírito. E temos lá o espírito comunicante. Como é que ele se comunica com o médium, com a gente? Através do perispírito. Então ele transmite as suas emoções, sensação, vontade para o seu perispírito, que é o corpo do espírito, transmite para o nosso encarnado, nós passamos então para o corpo físico, é onde acontecem as manifestações. Tudo bem? Tudo bem? E aí, tudo bem? É o tal negócio, né? Essa doutrina é ciência. Daí vem alguém e pede pra gente fazer uma palestra dessa. Não tem como não tem como fugir dessa situação. A gente tem que falar nesses termos mesmo. Bom, ok, o perispírito tá aí, né? Dando essa possibilidade. Agora, quanto à questão do orgânico, como é que se processa esse pensamento? Onde é que vai se processar esse pensamento? Então, tem um estudioso atual, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é o estudioso, né, a respeito da glândula pineal, que foi a pergunta que nos foi feita. Há milhares de anos, a gente busca entender qual é a função, qual é o papel dessa glândula que aparece no cérebro da gente, que é do tamanho do caroço de uma laranja. Ela é muito pequenininha. Lá pelo início do século
XVIII, final do século XIX, início do século XX, chegaram inclusive a cogitar a possibilidade de que fosse um órgão que se atrofiaria e depois ele era eliminado, absorvido pelo organismo, enfim, mas nada comprovado. Então, como nada foi comprovado, as pesquisas continuaram. O que aconteceu que fez o homem despertar para essa glândula pineal? Em 1948, André Luiz, desencarnado, que tinha sido médico aqui, nesse plano físico, André Luiz, então, faz um passeio, uma pesquisa com o seu instrutor espiritual, Alexandre, vai a uma casa, um centro espírita, e lá ele começa a observar como é que funciona essa comunicação do médium com o plano espiritual. 1948, André Luiz, então, numa obra chamada Missionários da Luz, diz o seguinte, mas antes de eu dizer, eu vou apontar de novo. Olha o tamanho da glândula pineal. Vocês veem que ela está bem na direção do olho, né? Está aqui assim, está aqui atrás. E de acordo com a filosofia indiana, acho que chinesa também, eles chamam de terceiro olho, o que não deixa de ser uma verdade. E o Sérgio fala isso, o Dr. Sérgio fala sobre isso. Pois é, em 1945, eu estou com a Segunda Guerra, 1945 foi que André Luiz disse o seguinte: reconheci que a glândula pineal do médium expelia luminosidade cada vez mais intensa. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante ao redor. Seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Eu vou mostrar como é essa forma de lótus, tá? Examinei atentamente os demais encarnados e observei que em todos a pineal apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no médium em serviço. Aí o Alexandre, que é o instrutor, esclarece: é na pineal que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria, a potência divina dorme embrionária. Vamos parar aí que a Priscila vai dar um recado. Alguém estacionou lá. Quem é proprietário de um bom prato? Parou lá na última vaga. Foi você? Ninguém parou lá embaixo? Que bom! Lena Marley, quando falou bom prato, eu já olhei para a Carlotinha. Não, nada a ver. Ela tá aqui também. Falou bom prato, eu já fiquei esperta. Já fiquei esperta. Pois é. Na maioria, na grande maioria, a potência divina dorme embrionária. A gente vai perceber, nós vamos apresentar outros trechos dessa obra Missionários da Luz, e a gente percebe que há um lirismo, né? Há uma maneira meio poética de falar, e talvez isso é que muitas vezes nos causa um pouco de preguiça para ler essas obras. Em todas as obras ele se expressa dessa maneira, até o vocabulário também é bem arcaico, é um vocabulário cansativo. Mas vale muito a pena. Eu quero aqui salientar que para eu poder chegar a essas conclusões que eu cheguei, eu li Evolução em Dois Mundos, são informações de André Luiz, nos domínios da mediunidade, mas o principal realmente é o Missionários da Luz. E eu digo a vocês que esse Dr. Sérgio, que hoje é uma sumidade no assunto a respeito de glândula pineal, tudo começou em 1978, quando ele teve acesso a essa obra. Ele leu, ele estava prestes a prestar vestibular, e ele resolveu que ele seria médico. E realmente o desejo dele se concretizou. Ele é um neurologista e especialista na glândula pineal. E todas as informações, os estudos deles foram todos direcionados de acordo com as informações que André Luiz trouxe nessa obra Missionários da Luz. Essa é a flor de lótus. Vocês conheciam? Você conhecia? Você conhecia? Eu também não, isso ia me deixar até envergonhada, porque eu não conhecia. Então, ela solta assim, parece uns raios, né?
que é exatamente como fica a nossa glândula quando nós estamos meditando, quando nós estamos concentrados, quando nós fazemos uma prece, tá? Então, independentemente da disposição de cada um, no que se refere à liberação dessa energia, todos nós nos conectamos com o alto. É que cada um de nós vai acontecer de uma maneira, tá? Mas todos nós somos capazes. E não adianta querer ir para a casa espírita para desenvolver a mediunidade. Isso, gente, nós só desenvolvemos aquilo que já existe em nós. Se não houver essa disponibilidade orgânica, não há o que ser desenvolvido. Nós vamos simplesmente ser colaboradores, nós entraremos na sala de passe, daremos sustentação, porque a nossa energia é vital para qualquer tipo de trabalho realizado, mas nem sempre nós temos a condição de liberar essas energias necessárias para que aconteçam as manifestações. Até aí tudo bem? Ok. Então aqui tem uma fala do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele foi entrevistado pela revista Espiritismo e Ciência. Isso foi em 2003, está no Google da vida, está no Google, embora eu tenha recebido por e-mail, né? Mas está no Google, tá? Só entrar com o nome dele, com certeza vai aparecer um monte de informação. E ela diz que, assim como André Luiz falou a respeito dessa fonte de energia, né? Olha só o que ele nos diz. Ela é um órgão cronobiológico, um relógio interno. Nós vivemos em 3 dimensões e nos relacionamos com a 4ª através do tempo. A pineal é a única estrutura do corpo que transpõe essa dimensão, que é capaz de captar informações que estão além dessa dimensão nossa. A afirmação de Descartes, Descartes afirmou em 1640, olha, trocentos anos, né? A afirmação de Descartes, do ponto em que a alma se liga ao corpo, tem uma lógica até na questão física, que é esta glândula que lida com a outra dimensão. E isso é um fato. Então, ele é um cientista e comprova, é um fato. Nós temos essa capacidade de nos relacionarmos com uma outra dimensão, tá? Que no nosso caso chamamos de espiritualidade. Tudo bem? Ainda sobre o Dr. Sérgio. O espiritual age pelo campo eletromagnético. Então dizer que este campo interfere no cérebro não contraria a hipótese de uma influência espiritual. Porque se há uma interferência espiritual, esta se dá justamente pelo campo eletromagnético, que é aquela situação daquele desenho que a gente fez, né? Então, é essa maneira que o espírito se comunica conosco, através desse campo eletromagnético. Nós não emitimos onda? Nossa avó, né? Nós emitimos onda. Tudo que a gente vê é um monte de... É como eu me lembrei daquela... Não sei se vocês assistiram, Jornada nas Estrelas. Adoro. Quando eles entram naquela máquina de teletransporte. Você já viu? Que eles estão ali inteirinho, né? Aí quando eles saem, vai um monte de átomo, vai para lá, tipo, lá fora. Vai. Eu estava aqui, entrei nessa máquina e a máquina leva todos os meus pedacinhos e eu vou parar lá fora. É mais ou menos isso que eu imaginei na hora que eu li essa situação. A espiritualidade, então, interfere no cérebro pelo campo magnético que nós emitimos. É energia, certo? Energia bruta, né? Tem essa passagem também do livro Missionários da Luz, que ele diz que aos 14 anos aproximadamente, a glândula reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus maravilhosos mundos de sensações e impressões da esfera emocional, tá? Então aqui tem toda uma história bastante poética, lírica, a respeito da função da glândula pineal, 1945. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo.
desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, enfim. Isso é a consideração de André Luiz em 1945. Viram, né? Aos 14 anos é que ela começa a se reajustar ao nosso organismo. Por quê? Essa é a idade aproximada, em que a gente desperta para a sexualidade. Então, é a partir daí que ela desperta, então, e começa a regular, tá? Vamos ver o que fala a ciência a esse respeito. A glândula pineal deixou de ser um órgão sensorial e passou a ser uma glândula de secreção endócrina. Ela tem influência sobre o amadurecimento das glândulas sexuais. Seu hormônio, a melatonina é aquele hormônio do prazer, tá? Então, e há uma grande quantidade de melatonina nessa glândula. Seu hormônio favoreceria o sono, diminuiria crises convulsivas, enfim. Aqui tem um pouco de especulação, mas isso mais de 10 anos depois do que foi escrito. É um pouco de especulação, mas não foge à realidade do que o André Luiz nos relatou em 1945, certo? A mediunidade é um atributo biológico, isso quem está dizendo é o Dr. Sérgio. Acredito que acontece pelo funcionamento da pineal, que capta o campo eletromagnético, através do qual a espiritualidade interfere por meio do campo eletromagnético, que depois é convertido pela pineal em estímulos eletroneuroquímicos. Gente, é difícil, mas dá para a gente entender quando a gente acredita que isso aqui, essa mesinha, é energia transformada em matéria. Todo mundo acredita nisso? Isso aqui é energia transformada em matéria. Não fui eu que disse. Somos estudiosos, enfim, tá? Quando a gente acredita que nós podemos transformar energias, se a gente conseguiu transformar para uma coisa assim tão grande, né? Então imagine o potencial, a nossa capacidade cerebral, que é da onde todos os estímulos do espírito, né? É da onde saem essas energias, esses estímulos, essas ondas, como a gente acabou de dizer. Tá dando para entender? É um assunto complexo, sem dúvida. Ainda é um assunto, tema de estudos, tá? E nós vamos ver aqui que, apesar da vida após a morte não estar provada através do método científico, em artigo publicado na revista científica Neuroendocrinology Letters, em 2013, cientistas compararam conhecimento médico recente com 12 obras psicografadas pelo médium Chico Xavier, atribuídas ao espírito André Luiz. E identificaram nelas, olha, cientistas identificaram nessas obras informações corretas, altamente complexas sobre a fisiologia da glândula pineal e que só puderam ser confirmadas cientificamente cerca de 60 anos após a sua publicação. 1945, nós estamos agora no ano de 2016, em 2013 é que esses cientistas se reuniram, se debruçaram sobre essas obras e estão até hoje tentando dirimir todas as questões ali apresentadas. Os cientistas ressaltaram que o fato de que o médium possuía baixa escolaridade, no caso Chico Xavier, né, e não era envolvido no campo da saúde, levanta questões profundas sobre as obras serem ou não fruto de influência espiritual. Então, falta pouco. Na verdade, é como diz aqui o doutor Sérgio. Ele fala que a ciência, ela não prova a vida após a morte, ela não prova essa conexão, não temos equipamentos nesse momento que possam nos dar essa comprovação. Mas ela também não nega. Ela não nega a vida após a morte, ela não nega a mediunidade, ela não nega a existência dos espíritos e principalmente da alma. Nós vemos atualmente que
muitas das terapias alternativas que a gente tem conhecimento estão sempre todos trabalhando com o quê? Com o nosso interior, com aquilo que realmente a gente costuma passar por cima no que se refere a um tratamento, por exemplo, né? A gente passa por cima do fato de sermos maledicentes, do fato de termos ciúmes, do fato de sermos extremamente vaidosos. A gente passa por cima disso. Só que a gente não percebe que esse comportamento é que nos traz, muitas vezes, as nossas doenças. Porque nem sempre, de acordo com a minha alta vaidade, eu vou conseguir atender àquela expectativa que eu espero. Eu não vou ter o sapato, falando de uma maneira bem fútil, mas eu não vou ter o sapato que eu quero, porque aquele sapato custa 500 conto. E aí eu vou ficar triste. Eu não vou dormir, eu vou querer trabalhar, eu vou querer pedir para o pai, para a mãe, eu vou infernizar, enfim, vou fazer da minha vida um inferno. A gente não percebe que isso nos causa danos, que a falta do equilíbrio é que nos causa muitos danos e muitas doenças. E as terapias alternativas, felizmente, nós temos aí uma infinidade delas, vem e joga isso na nossa cara o tempo todo. Ô fulana, mas você acha que você está assim depressiva por quê? O que foi que aconteceu? Ah, mas por que você não chorou? Você não fez escândalo? Você não brigou, não falou nada? Então, quer dizer, sentimentos contidos, né? Insatisfação diante daquilo que a gente acha que não vai poder, tudo isso nos causa doenças. E o que nós precisamos, mais do que tudo, é equilíbrio. E para que a gente alcance esse equilíbrio, é fundamental que a gente se perceba com todo o potencial que nós temos. Esse atributo biológico é um instrumento valiosíssimo para que a gente consiga conquistar essa compreensão de nós mesmos e trabalharmos por nós. Lembrando de fazer uma prece, lembrando de agradecer ao Criador por tudo que Ele tem nos feito. Não importa a quantidade de energia que a gente vai despender, o que importa é a nossa vontade de nos conectarmos com o alto, porque nesse momento que a gente se conecta com o alto, a gente está se abrindo para receber. E aí a gente vai falar assim, nossa, eu tive uma ideia agora que, valeu. Quer dizer, não foi a nossa ideia. Foi uma tremenda de uma inspiração, porque eles estão aí a todo momento nos dando inspirações, nos intuindo para que a gente busque o nosso equilíbrio, para que a gente compreenda a nossa vida e aceite principalmente a nossa vida, porque ela veio exatamente na medida das nossas necessidades de ser vivida. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele diz que quando a gente se iniciou na produção do pensamento contínuo, né, quando a gente começou a raciocinar, o sonho foi a mola propulsora da mediunidade. Porque imagine, né, a gente lá naquele, eu estou falando do primitivo, hein? O primitivo mal falava, né? Eram grunhidos que a gente soltava, a gente não escrevia, enfim. Então, imagine, a partir do momento que a gente começa a raciocinar, a juntar Lé com Cré, né? Eu preciso de uma cobertura para eu poder me abrigar do frio ou do calor, ou, né? Então, a partir desse momento que a gente começa a raciocinar, o sonho, no momento que a gente descansa, no momento que a gente o corpo está em repouso, o sonho foi a mola propulsora da mediunidade. Por quê? É durante o sonho, no desprendimento da alma do corpo físico, é que a gente consegue se conectar com o plano maior e termos as melhores inspirações, e assim caminha a humanidade. Esses cientistas, por exemplo, é claro que sempre é respeitado o tempo de entendimento e de compreensão de cada um, mas esses cientistas, é do nada que eles acordam e falam assim, opa, a glândula pineal é uma glândula, é o que segrega melatonina, tal. Não, né? Porque a mediunidade faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto, porque a partir das inspirações que nós temos, nós vamos à luta. Então, olha que valioso instrumento que nós temos nas nossas mãos.
Agora, é necessário que a gente o conheça, para quê? Para poder utilizá-lo. Em benefício de quem? De quem entra na sala de passe? Mentira! É nosso próprio benefício. É claro que quem entra na sala de passe, se tiver disponível, se tiver receptivo, com certeza vai receber, porque todos nós precisamos dessa energia bruta. Essa energia que emana do encarnado é a energia que nós precisamos. Por isso que é fundamental que nós começamos a tomar o poder de nós mesmos, o poder das nossas capacidades, o poder da importância que nós temos, da nossa construção como filhos de um Criador soberanamente sábio e maravilhoso. Nós somos co-criadores, a partir do momento que nós soubermos como utilizar as ferramentas que Ele nos deu para que a gente participe desse processo de evolução como co-criadores. Tudo bem até aí? Ok, tá no fim, tá? Aqui vem uma recomendação de Emmanuel. Na verdade, não é uma recomendação, é um alerta, tá? Só para que a gente não fique naquele misticismo, né? Nossa, fulano é um médium, aquele médium, nossa, quando eu estou com ele, eu sinto tudo, eu sinto a terra tremer. Pode sentir realmente, mas veja bem a situação do médium. Os médiums, em sua generalidade, quem fala isso é Emmanuel, tá? Não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, o seu passado, muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam hoje ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Esse é só um pouquinho da tarefa daquele que escolhe ser médium de tarefa. Eu vou trabalhar na casa espírita porque eu escolhi ser médium de tarefa. Será que foi uma escolha mesmo? A inspiração divina é tamanha que nos dá essa condição de podermos nos render, de ter a possibilidade da redenção através do trabalho no que se refere ao médium tarefeiro. Essa aqui é a recomendação para o médium de tarefa, ok? Mas não podemos nos esquecer que todos nós somos médiums. Eu acho que isso o maior ensinamento de tudo que nós vimos hoje é ter essa certeza de que a mediunidade é uma faculdade biológica, é um atributo biológico, é uma faculdade natural do espírito encarnado. Então todos nós podemos sim exercer a nossa mediunidade. E o que é ser médium? É ser um intermediário entre esse plano e o plano maior. É nos conectarmos sempre que possível com o nosso Criador. Nós vamos direto com Ele? Tem gente que até vai, eu tenho certeza que não vou. Mas tem lá os seus enviados que estão aqui nos amparando, nos inspirando, nos dando a certeza dessa proteção suprema, dessa proteção maior. Todos estamos trabalhando, nós aqui e eles acolá, e acima deles ou tantos outros, e abaixo de nós também, né? Vamos combinar. Então é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu procurei sintetizar, né, para que a gente não precisasse se estender muito. Mas estou aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Tudo bem? Deu para entender? Assista Jornada nas Estrelas. Agora eu nem sei se esse nome ainda é esse, Star Trek, né?
Pode. Eu queria saber, assim, por exemplo, no momento em que eu vou fazer minha prece para dormir, eu acho que se eu fizer a prece em pensamento, ela não é bem feita, não é aceita. Isso que eu queria saber. Você tem que falar em voz alta para fazer as preces. Você tem, assim, você tem não. Procure sempre agir de acordo com a sua consciência, com a sua vontade. Não existe uma regra para se fazer uma prece. Não são palavras, não são gestos, não é uma casa, não é um local, não tem. Isso é uma ligação sua com aquele que você quer conversar. Então, se você se sentir melhor falando, fale. Se você se sentir melhor num quarto escuro, Deus, né? Ele tem que soltar o nó da gravata, tirar o sapato, ele tem que ficar bem à vontade. Mas é isso. Cada um de nós buscamos aí o nosso meio para nos comunicarmos. O que a gente procura afirmar a todo momento é que todos nós temos essa condição de se comunicar com Ele. Todos nós seremos ouvidos. Claro que nem sempre o nosso desejo vai ser atendido, porque Ele que sabe o que realmente a gente precisa. Mas o importante é a gente não esquecer que está ao nosso alcance. Então, faça do jeito que você achar melhor. Não se esqueça que absoluto é só Deus. Nós somos relativos, tá? Então, tudo que a gente fizer, hoje eu estou fazendo assim, mas amanhã eu vou achar que de outro jeito é melhor. Ótimo! Aí chega lá e não está legal isso. Ótimo! Eu vou pensar, porque é isso, a gente está aqui para aprender, não é que é passeio, né? Então, vamos fazer a nossa parte, né? Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Ok, mais alguém? Então vamos, com muita serenidade, neste momento, hoje por ser um dia especial, uma palestra especial, então nós convidamos a todos que diante dessa realidade de sermos todos médiuns, que neste momento, cada um de nós, olho aberto, olho fechado, relaxado, encostado, não importa, mas que cada um de nós possa elevar a nossa vontade, a vontade de cada um, ao nosso Criador. A vontade de nos equilibrarmos, a vontade de nos livrarmos das nossas limitações, de superarmos as nossas limitações. A vontade, Senhor, de que esteja sempre presente em nossas vidas, através dos seus estímulos, através dos seus anjos, seus mentores. Que cada um de nós, neste momento, se conecte a essa grandiosidade de energias que estão sendo derramadas neste recinto. Vamos recebendo essas energias, direcionando essas energias para as nossas questões, para as nossas doenças, sem nos esquecer que as nossas maiores doenças são as nossas doenças morais, essas que nos colocam muitas vezes com doenças no nosso organismo, que a gente não consegue saber como foi que aconteceu. Então, neste momento, Senhor, nós nos entregamos à Tua bondade, ao Teu amor, e com serenidade nós vamos nos abrindo para receber tudo o que for necessário, tudo que venha atender às nossas reais necessidades. Vamos nos envolvendo com essas energias. E agora cada um de nós também há de direcionar as nossas energias para o nosso planeta Terra. E que cada um de nós, seus habitantes, possamos perceber essas energias de amor que trazem a paz, o equilíbrio, a harmonia. Que essas energias fortaleçam em cada um de nós o respeito,
a educação, a tolerância, para que cada um de seus habitantes possam fazer melhores escolhas. Nós vamos direcionando essas energias à nossa casa, nosso lar e todos os que lá residem conosco, vibrando para que a paz, a harmonia, a compreensão, a tolerância sejam sentimentos sempre presentes no coração e na consciência de cada um de seus moradores, encarnados e desencarnados. Nós vibramos, Senhor, para que as portas da prosperidade estejam sempre abertas à nossa boa vontade, para que a gente possa buscar o pão que alimenta o nosso físico e vivermos com dignidade e com conforto. Vibramos por esta casa, por todos os trabalhos que aqui são realizados. Que à frente de cada trabalho esteja a bandeira da humildade. Que haja união, que haja amor, compreensão entre todos os seus trabalhadores. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita da vida. Nós te agradecemos pela oportunidade bendita do estudo. E te rogamos humildemente que nos abençoe agora e sempre. Que nesta noite, Senhor, nós possamos fortalecer a nossa vontade de trabalharmos na sua seara como verdadeiros instrumentos da tua vontade. Esteja conosco, Pai, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez.